Pesos ou cargas? Você domina essa variável intensidade ali dentro das suas sessões de treino? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os pesos e, mais do que isso, fazer uma crítica bem rápida e simples, porém construtiva, a respeito de algumas coisas que eu ando vendo bastante, que acontecem bastante, não é de hoje nas academias, sobre principalmente excesso de cargas, tanto em aparelhos quanto barras ou halter, que ocorrem basicamente independente do grau de condicionamento, né? Acontece com iniciantes, intermediários ou avançados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se você também tem essa dúvida sobre as cargas que você utiliza ou deveria utilizar, baseado principalmente no seu objetivo, fica com a gente que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá, basicamente a gente vai dividir aqui esse vídeo em 3 partes, tá? Na parte que eu estou fazendo uma crítica, na parte que eu trago aí um estudo para a gente tentar elaborar isso, discutir, refletir um pouquinho aí sobre o tema intensidade, que tem relação direta aí com cargas e pesos. Depois a gente faz uma rápida conclusão. Então vamos lá. A crítica principal em relação a pesos, que é um erro muito comum que eu vejo na academia, e para você pode ser iniciante, intermediário, para avançado isso não se aplica muito, porque dificilmente um avançado vai ainda estar com esse mindset aí, com essa maneira de pensar que tem relação direta com a minha crítica. Então vamos lá. Eu vejo muitas pessoas na academia colocando muito mais peso do que elas deveriam e muito mais peso do que claramente elas têm condição de fazer o exercício, que elas teriam condição física ali de fazer o exercício. Então vou dar um exemplo aqui, vamos trazer um leg press, por exemplo. Então a menina ou o menino vai lá, um iniciante ou um intermediário, senta no leg press e aí coloca, não sei, vamos pensar em 6, talvez 5 pratos de 20 quilos de cada lado, a gente está falando aí de 100 quilos de cada lado, isso é um peso relativamente alto, tá? Para um intermediário ali final, para um avançado, é claro que não, a depender do nível de condicionamento, mas para um iniciante, para um intermediário recém ali saído do básico, é claro que é, né? Tá pesado, tá muito intenso. E aí a crítica, o erro comum que eu vejo, isso vale tanto para meninos quanto para meninas, mas acontece mais com os homens, é que a gente na ânsia, e eu já fui assim também, então eu falo por mim, que isso é do ser humano, a gente quer impressionar tanto quem está ao nosso redor, mesmo sem a gente ter a mínima ideia de quem são aquelas pessoas, que a gente quer deixar o exercício mais pesado, a gente usa mais peso para impressionar, principalmente se você estiver ali revezando a máquina com alguém. Então a pessoa está lá fazendo leg press com 100 quilos, pô, eu tenho que fazer com 100 quilos também. A menina ali antes de mim fez com 100 quilos, então eu tenho que fazer com 120. Então assim, isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito, é um erro muito comum, tá? As pessoas colocarem muito mais peso do que deveriam, tá? E aí aqui eu não estou nem me preocupando com o objetivo, porque eu nem conheço essas pessoas. Elas estão lá na academia treinando, eu nem conheço. Mas assim, minimamente, após uma rápida análise da execução ali, você vê que a pessoa não tem condição nenhuma de executar aquele exercício com aquela carga. Mas então a crítica aqui é essa. Na tentativa de impressionar, tá? Na tentativa de imitar ali o seu ídolo que você vê no Instagram, que você vê no YouTube, não sei aonde, as pessoas colocam muito mais peso do que deveriam. Eu vou soltar um vídeo no meu Insta, nos stories, de um vídeo que eu gravei essa semana. Eu gravei, tá, o vídeo. Não se preocupa que a cara da pessoa lá tá borrada. Eu gravei uma menina fazendo elevação pélvica no Smith Machine. Eu acho que deviam ter ali no vídeo, se eu não me engano, acho que deviam ter 100 quilos de cada lado, eram 5 pratos de cada lado ali, né? 100 quilos de cada lado no Smith. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, 200 quilos, tudo bem que o Smith ajuda um pouquinho e tal, mas ainda assim é muito pesado. Era uma menina de aparentemente ali 17, 18 anos, condicionamento físico baixíssimo, você via, né, na condição ali de densidade muscular, tudo. E aí fico me perguntando, assim, sabe, da onde saiu isso, sabe, assim, fazer um exercício tão pesado. Aí eu fiquei olhando e falei, vamos ver a execução, né? E aí, vou trazer esse exemplo da elevação pélvica, mas depois a gente pode trazer para um agachamento, para um leg press ou para um supino. Quer dizer, ela executava completamente errado, tá? Um movimento curto, as costas com um apoio errado no banco. Quer dizer, aquela coisa que a gente sempre fala do custo-benefício,
vai pagar um preço caro, quer dizer, não vai ter resultado, tá? E ainda a chance de se machucar é muito maior. Mas assim, baseando por esse exercício, eu tenho certeza que tem relação direta com a internet, tá? E aí eu até brinquei com um colega meu, eu falei, nossa, às vezes eu assisto vídeos de atletas, aí por acaso eu assisti um vídeo da Franciele, né, que é uma atleta campeã do Olímpia, aí, bodybuilding profissional, fazendo elevação pélvica com 80 quilos de cada lado, depois ela finalizou com 100 quilos, uma atleta Olímpia campeã, categoria wellness, quer dizer, bem forte, né? Fazendo com o mesmo peso que essa menina estava fazendo. Quer dizer, assim, não tem condição, né? A conta não fecha, né? Ou se não, um agachamento com muito mais peso do que a pessoa consegue, aí a pessoa faz um movimento muito curto. Então, assim, essa é a crítica, pessoal. Galera, vamos esquecer o peso, esquece o peso, tá? Não se preocupe tanto com o peso. É um fator importante? O peso é um fator muito importante, principalmente se a gente estiver pensando em hipertrofia, porque a gente precisa de sobrecarga. Mas aí agora, indo para a segunda parte do vídeo, o que a gente vai discutir? Por exemplo, a sobrecarga é importante, as cargas são importantes, elas são muito importantes. Mas hoje a gente já sabe que, por exemplo, ao invés de repente trabalhar num supino sempre com 80 quilos, se você conseguir mexer na variável volume, então eu aumento o número de séries, eu aumento o número de repetições, eu diminuo o intervalo entre as séries, isso tem um impacto direto também na sobrecarga, na intensidade. Ou seja, para você trabalhar numa zona de segurança e que ainda assim vai te dar muito resultado de hipertrofia, em algum momento mais vale diminuir um pouco a carga, 10, 20% já vai fazer muita diferença, e aumentar o número de séries e de repetições, tomando cuidado, claro, ali com o volume, né, para não passar do planejamento, aí é uma conversa que você vai ter ali com o seu treinador, mas é para não ficar bitolado e não ficar somente pensando em peso e em carga. Carga, mais uma vez, é muito importante, mas não é o fator ali primordial dentre o leque de coisas que você precisa tomar cuidado para ter o seu resultado de hipertrofia e de ganho de massa magra. Então é isso, tá? A gente queria fazer essa crítica em relação aos pesos. Esquece o amiguinho que está do lado, tá? Não tem problema nenhum se você fizer uma elevação lateral, se você é homem, faz uma elevação lateral com 6, com 8 quilos. Porque se você executar uma elevação lateral com 8 quilos de maneira correta, bem executada, isolando bastante ali deltoide medial, vai ter um impacto muito mais positivo do que você pegar ali 12 ou 14 quilos, usar muito cotovelo, roubar muito em todas as repetições, do que de repente diminuir a carga e executar e conseguir isolar bastante o músculo que você quer trabalhar. Então a crítica é essa, tá? Vamos parar de pensar no que os outros ali à volta, que você nem conhece, não tem a menor ideia de quem sejam aquelas pessoas que estão pensando, e foca no seu plano. No seu plano que você tem para 2 meses, 3 meses, 4 meses, do que você vai estar fazendo em progressão de carga daqui a 1 ano. É isso que é o mais importante. E aí, outra conclusão aqui só para a gente fechar é assim. Você não pode trabalhar com uma carga baixíssima, porque em algum momento você não vai ter a intensidade mínima necessária para ter os resultados. Porém, aqui nessa janela você tem muita segurança. Na janela do meio, que é a janela que todo mundo deveria achar aberta ali para conseguir treinar, é a janela que eu tenho muita intensidade, tenho muito desgaste, preciso ali de determinado número de dias de descanso para conseguir meu resultado, para ter a famosa supercompensação. Tem vídeo aqui no canal falando de supercompensação, ou seja, por mais que você treine com cargas altas, se você não der o descanso mínimo necessário, você não vai ter hipertrofia, mesmo com a melhor dieta possível, porque a gente também já sabe que não é só lesão de fibra, é tempo de recuperação. Você vir para a próxima sessão praticamente 100% recuperado, para aí sim dar mais um choque, dar mais uma porrada, e aí você vai ter o efeito hipertrófico. Tá? Então é isso. Escreve aqui no comentário, curte, manda esse vídeo aí para um amigo seu que adora impressionar aí também na academia e faz a execução dos exercícios completamente errada. E não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para fortalecer a gente. Beleza? É isso, galera. Um abraço. Ótimos treinos. Tchau, tchau.